Queridos irmãos e irmãs, vamos refletir na liturgia da palavra da quarta-feira da semana de Pentecostes. E como a liturgia de ontem, tanto na primeira leitura como no Evangelho, na figura de Paulo e do próprio Cristo, o tom de despedida. E hoje, na primeira leitura, São Paulo orienta a comunidade, alerta a comunidade que eles passarão por muitas tribulações. Mesmo porque ele sabe que depois da sua partida, lobos devoradores cairão sobre a comunidade para poder tirar do coração daqueles que experimentaram, através da pregação de Paulo, a palavra de Deus, para poderem assim fazer com que eles se desviem e se percam do caminho do Senhor. Por isso São Paulo pede para que haja vigilância, que eles rezem constantemente. E ele alerta, não somente os que virão de fora para atacá-los, mas dentro da própria comunidade surgirão pessoas que estarão contra a comunidade e quererão destruir tudo aquilo que Paulo plantou e, consequentemente, a destruição da comunidade. Infelizmente, é uma realidade que São Paulo alertou na sua comunidade ou nas suas comunidades que ele fundou, e hoje acontece no meio de nós. Ou seja, o mal, ele continua muitas vezes em comunidades onde dentro da própria comunidade encontramos divisões, dentro da própria igreja encontramos situações difíceis. Não esqueçamos que essa semana é a semana de oração pela unidade dos cristãos. E por isso precisamos entender que vivermos a unidade não é somente rezarmos para que outras igrejas cristãs não católicas vivam a experiência da graça de Deus na unidade, mas pensarmos no nosso interior. Quantas vezes dentro da nossa própria igreja há divisões, dentro da nossa própria paróquia há divisões. Então São Paulo alerta, porque isto é a presença do inimigo, do lobo devorador, querendo tirar do coração das pessoas a alegria de viverem a unidade em Cristo. Ele coloca um fator muito importante: cuidado com os bens materiais, ou cuidado em querermos adquirir coisas. E quando eu falo adquirir coisas, não é somente dinheiro, bens materiais, mas também adquirimos poder. Adquirimos aquilo que o outro tem de dom e eu não tenho, eu vou ficar com inveja, com ciúmes. Então São Paulo alerta sobre isso e vai dizer: olha, eu trabalhei com as minhas próprias mãos. É impossível vivemos a fidelidade a Deus e Ele não nos dar aquilo que é necessário, seja tanto materialmente como espiritualmente. A providência de Deus nunca falhará. Nunca falhou e nunca falhará. Então precisamos vivermos dessa confiança em Deus, sem querer tirar do outro o dom que Deus lhe deu, a graça que Deus lhe deu. E no Evangelho encontramos o próprio Cristo rezando por nós. E ele fala por várias vezes, rezando ao Pai: guardai-os, porque eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo não aceitou. Por isso, quando Jesus está se despedindo, porque ele vai subir ao céu, como celebramos passando na sessão do Senhor,
ele roga ao Pai pelos seus discípulos, pela humanidade, porque ele sabe a força do maligno. Quando nós não temos a presença de Jesus no nosso meio, no nosso coração. Então ele vai sair do mundo, mas ele pede ao Pai para que nós sejamos guardados, porque iremos continuar neste mundo. Mas se nós vivermos a nossa relação com Deus, nunca estaremos sozinhos. Tanto é que estamos nos preparando para receber domingo, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, que Jesus havia prometido, e com toda certeza, a oração que ele faz hoje ao Pai é a relação de unidade do Pai com Jesus e com seu Espírito Santo, que nessa unidade vem ao encontro da humanidade para nos dar a salvação. Por isso Jesus diz no Evangelho de hoje, que o Pai nos dê a graça da unidade, da comunhão. Só assim seremos vitoriosos e, consequentemente, experimentaremos a salvação tão desejada por Deus para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda a graça de uma vida plena de santidade. E que assim seja.